Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas concurseiros. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo com foco em concurso, aonde no momento estamos abordando a Lei 8.112 de 90, a chamada Lei do Servidor Público Federal, pessoal. E neste momento nós estamos falando, nós já superamos remuneração, nós já superamos funcionários públicos, já superamos licenças e na aula passada começamos a pincelar o afastamento. E agora eu vou trabalhar com vocês alguns dos tipos de afastamento, pessoal. Então, vem comigo que nós vamos começar a nossa aula sobre Lei do Servidor Público Federal do afastamento para exercício de mandato eletivo, pessoal. O afastamento de servidor investido em mandato eletivo obedecerá às seguintes regras. Aqui nós estamos falando, pessoal, do servidor que foi eleito, o servidor que está no curso de mandato eletivo. Por exemplo, vereador, prefeito, deputado federal, são esses os eventuários públicos que estão no cargo, estão em mandato eletivo, pessoal. E eles podem ser afastados como? Quando o servidor tiver sido eleito para mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Então, pessoal, se eu sou servidor público, eu consegui ser eleito. Você lembra que nós fizemos as licenças atrás, as licenças para uso político. Eu consegui ser eleito. O que acontece? Eu virei vereador, eu virei deputado, eu virei prefeito, eu virei deputado federal. O que acontece? Primeiro, quando o servidor tiver sido eleito para mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo, pessoal. B. Quando o servidor tiver sido eleito para mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Ou seja, ele pode optar pela remuneração de prefeito ou pela remuneração de serventuário público. Ou quando o servidor tiver sido eleito para mandato de vereador, haverá duas possibilidades, pessoal. A primeira, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. O que é isso, pessoal? Bom, eu fui eleito vereador. Existem duas possibilidades. Se os meus horários de vereador eles são compatíveis com os horários do meu cargo, que eu exercia anteriormente, o que vai acontecer? Eu perceberei as vantagens do meu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Ou seja, as vantagens do outro cargo que eu tinha, quinquênios e todas aquelas outras vantagens que nós já falamos em outras aulas, eu vou recebê-las, sem prejuízo de eu receber a remuneração do meu cargo de vereador. Agora, se não houve compatibilidade de horário entre o meu horário com o horário do cargo que eu exercia antes de ser eleito, eu posso escolher qual das remunerações eu vou optar por ter. Isso acontece, pessoal, por quê? Porque existem certos cargos públicos que mantêm um salário, uma remuneração, ou até mesmo pelo tempo de trabalho desse servidor na sua função, as suas vantagens vão exceder a remuneração do vereador. E por isso, ele pode optar entre uma ou outra, tá? Então, lembrando, quais são as possibilidades do afastamento para o cargo eletivo? Quando o servidor tiver sido eleito para mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Quando o servidor tiver sido eleito para mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Agora, se o servidor tiver sido eleito para mandato de vereador, podem acontecer duas possibilidades. A primeira, se houver compatibilidade de horário entre a função e o mandato eletivo, o que vai acontecer? Eu ganho as vantagens do meu cargo e mantenho a minha remuneração do cargo eletivo. Se não há compatibilidade de horário, eu vou poder optar por qual é melhor para mim, qual das duas remunerações eu vou querer para mim durante esse período de afastamento do cargo. Mas em todas essas hipóteses, o funcionário sempre será afastado do seu cargo, tá? Não é à toa que nós estamos trabalhando com afastamento, ok? Em todos os casos, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Ou seja, eu vou continuar pagando para a minha Seguridade Social como se eu estivesse no exercício do meu cargo, apesar de estar afastado para mandato eletivo, ok?
Então, a Seguridade Social, eu ainda vou continuar contribuindo com ela. E nós temos também do afastamento para estudo ou missão no exterior. E como é que isso acontece? É vedado ao servidor ausentar-se do país para estudo ou missão oficial, sem autorização do presidente da República, presidentes dos órgãos do Poder Legislativo e presidente do Supremo Tribunal Federal. Observação: essa disposição não se aplica aos servidores da carreira diplomática. É óbvio, já que a carreira diplomática ela tem como qualidade intrínseca dela as missões ao exterior. Afinal, eles são diplomatas, eles servem para poder levar tanto a cultura como a soberania nacional para fora do país, para fazerem as suas missões, para fazerem a troca de cultura, para poder levar a palavra brasileira aos outros países do mundo. Então, o que a gente pode observar desse afastamento logo de cara? Que é proibido se ausentar-se do país o serventuário público, tanto para missão diplomática como para estudo. No entanto, isso é sem autorização. Ele precisa de uma autorização de quem para poder conseguir sair do país para estudo ou para uma missão oficial, para conseguir o afastamento para estudo ou missão oficial. Ele precisa de autorização do presidente da República, dos presidentes dos órgãos do Poder Legislativo, das duas casas legislativas, do Senado e da Câmara, e presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele precisa dessa autorização dos 4 concomitantes. Ao mesmo tempo, dos 4, ele precisa do presidente da República, do presidente da Câmara e do Senado e do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ok? Ele precisa dos 3, pessoal. E eu vou fixar com vocês. Ele precisa dos 3. Se concedida a autorização, o afastamento não excederá a 4 anos. E fim da missão ou estudos, somente decorrido igual período, será permitido nova ausência. Ou seja, pessoal, o que está dizendo aqui para a gente? Porque no direito a gente costuma fazer esse jogo de palavras. Olha, ele pode ficar afastado por 4 anos. Eu, por exemplo, sou um funcionário público federal, consigo minha autorização e vou para o exterior. Vou estudar. Aí eu fico lá durante 4 anos. Terminou meu estudo, eu volto para o país. Até 4 anos, eu só vou poder tirar outro afastamento desse tipo só depois de um período igual ao período que eu permaneci no exterior. Ou seja, se eu fiquei 4 anos, eu tenho de ficar 4 anos dentro do país exercendo a minha função sem o afastamento para estudo ou missão no exterior. Tá bom? E isso sob pena legal. Ok? Neste caso, é vedado que o servidor seja beneficiado por este afastamento. Aliás, é vedado que o servidor beneficiado por este afastamento seja exonerado ou lhe seja concedida licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. Então, pessoal, o que está dizendo para a gente aqui? Está dizendo que é o seguinte: nesse período de 4 anos, por exemplo, eu fiquei 4 anos no exterior. Neste período de 4 anos posteriormente, eu não posso ser exonerado do cargo e eu também não posso pedir licença para tratar de assuntos particulares. Por quê? No tempo em que eu fiquei no exterior, esses 4 anos, eu tenho de trabalhar esses 4 anos agora, no serviço público, correto? Então é vedado que eu faça o quê? Que eu seja exonerado ou que seja concedida licença para tratar de interesse particular antes de decorrido o período igual ao que eu fiquei nos Estados Unidos, por exemplo, no exterior. O que é? 4 anos, eu tenho de ficar 4 anos até eu conseguir ser exonerado, pedir exoneração, ou até eu conseguir pedir para que seja me concedida a licença para tratar de interesse particular. É o mesmo, não são 4 anos, é o mesmo período que eu fiquei no exterior, tá? E ressalvada a hipótese de ressarcimento de despesa havido com seu afastamento. Ou seja, se de qualquer forma eu for exonerado ou eu for demitido, toda aquela despesa que o Estado teve com o meu afastamento, ou seja, o funcionário que ele colocou no meu lugar e esse tipo de coisa, eu vou ter de ressarcir o Estado. Por isso que eu estou falando para você, se eu fiquei 4 anos afastado, eu tenho que ficar 4 anos trabalhando aqui. É como se eu estivesse pagando o tempo que eu fiquei afastado do serviço público, tá? Senão eu vou ter que pagar mesmo com pecúnia todo o gasto que o Estado teve por causa do meu afastamento. Por isso eu não posso pedir exoneração e por isso eu também não posso pedir a licença para tratar de interesse particular.
Mas os outros tipos de licença, eu posso pedir sim. Porque eles vêm do quê? Eles vêm de um caso fortuito a qual eu não estou dando causa. Eles vêm de uma coisa, por exemplo, afastamento do cônjuge para mandato eletivo. Por exemplo, a licença por doença da família, por doença de pessoa da família. Eu não estou dando causa a essa licença que eu vou pegar. Mas se eu pedir interesse particular, eu vou estar dando causa para essa licença. O afastamento do servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, dá-se-á com perda total da remuneração. Ou seja, se eu fui chamado para trabalhar na ONU e eu vou para a ONU, eu perco toda a remuneração, todas as vantagens, tudo que eu tinha como serventuário público no Brasil. Correto? E eu passo a trabalhar em função da ONU. Não só da ONU, mas qualquer órgão que o Brasil coopere. A partir desse momento eu perco todas as vantagens que eu tinha no cargo anterior. A partir do momento em que eu assumo este cargo nessa organização. E nós também temos do afastamento para participação em programa de pós-graduação estrito sensu no país. E aqui é no país, pessoal. Lembrando que pós-graduação estrito sensu, ela pode ser pós-graduação, pode ser mestrado, pode ser doutorado e pode ser pós-doutorado. Ok? Então vamos lá. O servidor poderá, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação estrito em instituição de ensino superior no país. É o que ensina o artigo 96-A, incluído pela Lei 11.907 de 2009, a nossa Lei 8.112 de 90. Ok? Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação no país, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para esse fim. Então, pessoal, a gente pode observar que, além de ter esse programa dentro do país, esse programa de estrito sensu, no qual pode existir tanto o horário ser compatível com o horário que o servidor trabalha, o que vai acontecer? O dirigente máximo do órgão ou entidade no qual esse funcionário público está ligado, ele vai ter de fazer uma análise de quais dos programas de capacitação e quais dos programas de pós-graduação estrito sensu esse servidor público pode fazer parte, que ele pode ingressar, sendo que vai ser criado um comitê constituído justamente para esse fim, para avaliar quais desses programas dentro do país que esses servidores públicos de determinado órgão ou entidade podem vir a fazer parte, estando afastados ou não. Como a gente acabou de frisar para vocês aqui, estando afastado ou não, pessoal, ok? Neste caso, por expressa imposição legal, somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, desde que cadastrados no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, ok? O afastamento, pessoal, para a realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, incluindo o período de estágio probatório. Lembrando, pessoal, os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade, há pelo menos 3 anos para mestrado e há 4 anos para doutorado, incluindo o período de estágio probatório. Ou seja, para mim pedir esse afastamento, pessoal, por exemplo, se for para mestrado, que são 3 anos, eu tenho que estar 3 anos no exercício do cargo, incluindo o estágio probatório de 3 anos. Ou seja, eu acabei de me efetivar, que o prazo para efetivação são 3 anos. Acabei de me efetivar, eu estou apto a pedir o afastamento para participar de um programa de mestrado. Se eu ficar 1 ano após isso, eu já estou apto a pedir afastamento para poder participar de um doutorado, ok? Também se exige que o servidor não tenha se afastado por licença para tratar de assuntos particulares, licença para capacitação ou para participar de outro programa similar a este, no prazo de 2 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Então, para que eu possa requerer essa solicitação de afastamento, pessoal, o que acontece? Tanto a licença para capacitação ou licença para tratar de assuntos particulares,
eu não posso ter pedido até o prazo de 2 anos posteriores ao término dessas licenças, ok? Pessoal, este é o nosso site euqueropassar.com.br, estamos falando da Lei 8.112 de 90 e eu aguardo vocês na nossa próxima aula para nós darmos continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. Eu aguardo vocês lá e espero com certeza que nós vamos passar em um concurso público dos melhores do Brasil. Até mais, pessoal!